Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Lia e hoje nós iremos comentar um pouco sobre algumas cenas de Belas Maldições. Eu comecei a assistir a série há pouco tempo, foi há uns 2 meses atrás, eu acho. Enfim, eu já criei um vício enorme nessa série, eu viciei completamente. E eu queria aproveitar que eu gostei tanto dela para falar um pouco sobre as atuações do Michael e do David, falar um pouco sobre detalhes de cena, o que eu achei, e falar de alguns paralelos. We have nothing whatsoever in common. I don't even like you. You do. If we don't find it, it'll be the war to end everything. Belas Maldições ou Good Omens foi lançado em 2019 pela Prime Video. A série é uma adaptação do livro do Neil Gaiman e do Terry Pratchett. Não sei como fala o nome dele, desculpe se eu estiver falando errado. A série ela conta com o próprio Neil Gaiman como roteirista e showrunner. A história da primeira temporada conta a história dos dois personagens protagonistas, o Crowley e o Aziraphale. Nessa temporada, eles buscam impedir o Armagedon. Já na segunda, o Arcanjo Gabriel aparece na livraria do Aziraphale completamente sem memória. Como diz o Tony Stark, desmemoriado. Dá pra parar com isso aí, ô desmemoriado? E os personagens protagonistas, que é o Crowley e o Aziraphale, tentam descobrir o que está acontecendo, ao mesmo tempo que a série mostra alguns flashbacks deles dois ao decorrer da história. Antes de começarmos, eu preciso avisar que esse vídeo contém spoilers, e as cenas faladas ao decorrer dele estão em ordem cronológica de acordo com o que aparece na série. Porém, algumas cenas aparecem fora de ordem, como posso estar falando de uma cena específica da primeira temporada e do nada colocar uma cena da segunda, porque de alguma forma tem alguma relação, de alguma forma eu vi alguma relação. Mas só pra avisar vocês que ao mesmo tempo que está em ordem cronológica, não está. Então, se você não quer spoilers e você não viu o vídeo, a série ainda, salve esse vídeo pra ver depois. Por favor. A primeira cena que eu quero falar é sobre a primeira temporada, no primeiro episódio. Essa cena é a primeira que aparece os protagonistas juntos. É logo a cena de abertura da série. Nesse momento, temos o Aziraphale e o Crowley e eles começam a conversar e logo depois começa uma chuva. Nesse instante, quando começa a chover, o Crowley se coloca abaixo da asa do Aziraphale, que a ergue, como um guarda-chuva. É um belo paralelo, um paralelo bem óbvio e muito falado, sobre a segunda temporada, também no primeiro episódio, cena de abertura, que acontece antes do princípio. Que é basicamente a mesma coisa, tá? O Aziraphale e o Crowley sendo um anjo, e começa uma chuva de meteoros logo após eles começarem uma conversa. Terminarem, no caso, uma conversa. E aí quem ergue a asa, na verdade, é o Crowley nessa parte, e quem se coloca abaixo dela é o Aziraphale. Eu gosto muito dessas ambas cenas, porque tem o cenário, as cores são lindas, eu amo esse cenário de universo, eu sou apaixonada em tudo nessa cena. Principalmente cada detalhe de como eles conseguem se comunicar, não só verbalmente, mas eles conseguem transmitir o que os personagens sentem, o Michael e o David, com os olhares. E eu acho isso lindo, é perfeito, é sutil, é maravilhoso. Seguido dessa cena, temos a parte que o Aziraphale, ele tá sendo condenado à morte como julgamento por algo que ele fez, do qual eu não lembro agora. E momentos após dar o contexto da cena, o Crowley aparece parando o tempo e começa a conversar com o Aziraphale. O que eu gosto nessa cena é como o Aziraphale, ele percebe que o Crowley está lá e a forma como ele pronuncia o nome do Crowley. Ele parece estar animado, ele não só parece, ele está de fato animado, ele está visivelmente animado e feliz por ter visto o Crowley ali, por ter a presença do Crowley ali. Kill each other with clever machines, Angel. Only humans do that. Crowley. E esse momento é um dos primeiros momentos, eu acho, que mostra como o Crowley gosta de salvar o Aziraphale em qualquer emboscada que o amigo dele se envolva. Muitos momentos ao decorrer da série é mostrado esse tipo de comportamento, como por exemplo a cena da igreja e a cena final, mais ou menos, momentos antes do final, da batalha final, desculpa, na primeira temporada, onde o Crowley aparece com um carro
pegando fogo, mas ele tá lá porque o Aziraphale precisa de ajuda, então ele vai lá salvar o Aziraphale. Se o Aziraphale tá emperrado em algum lugar, ele vai ajudar. Ele abandona todo mundo, mas se o Aziraphale precisa de ajuda, ele vai estar lá. Sempre. É que nem o Terry. Quando você precisar de ajuda, eu vou estar lá. Esses momentos dos dois, do Crowley salvar o Aziraphale constantemente, conversa com um momento breve, uma conversa breve que o Aziraphale teve com a Nina no episódio 5 da segunda temporada. Porque a Nina fala pro Aziraphale fazer os próprios planos e não esperar que o Crowley apareça sempre para defendê-lo. Ele debate respondendo que ele faz sim os planos dele, mas salvá-lo deixa o Crowley tão feliz, então por que não, né? Se ele pode deixar o Crowley feliz um pouquinho, por que não fazer, né? Ele vai ter um plano. Por que você não se defende? Faz seus planos. Eu faço. Mas me salvar deixa ele feliz demais da conta. No episódio 3 da primeira temporada, nós temos a cena que o Aziraphale entrega a água benta pro Crowley. Nesse momento, o Crowley oferece uma carona pro Aziraphale em forma de agradecimento. Porque nós sabemos que antes desse ano, daquele ano, o Crowley havia pedido água benta pro Aziraphale, mas como o Aziraphale chegou a pensar que ele cometeria suicídio, ele não entregou o que ele pedia. Então, ele levou muito tempo para conseguir realizar o pedido do Crowley. E de forma de agradecimento, o Crowley oferece uma carona para ele. Porém, o Aziraphale diz que ele vai muito rápido para ele. A velocidade que ele vai é uma velocidade que talvez o Aziraphale não esteja pronto ainda. E eu gosto disso porque a forma como o Aziraphale respondeu, a forma como eles se olharam depois disso, porque faz uma alusão não à velocidade do carro, a forma como o Crowley dirige, mas como ele leva o relacionamento dos dois. Como eles encaram o relacionamento dos dois. Enquanto o Crowley quer uma coisa mais... parece querer algo mais rápido, mas ele quer ficar com o Aziraphale o mais rápido possível, porque ele tá gostando dele há 6.000 anos. O Aziraphale não tá pronto ainda. Então, ele sempre dá uma brecada pra trás, sabe? Ele sempre para... Ó, calma aí, amigo. Calma, não tô pronto. Calma aí, espera. I'll give you a lift, anywhere you want to go. You go too fast for me, Crowley. Seguido disso, nós temos a cena do coreto, que é uma das minhas cenas favoritas dos dois da primeira temporada, que além de ter uma paleta incrível, a atuação dos dois, do Michael e do David, é brilhante, é perfeita, e aí acontece muita coisa nessa cena de uma só vez. Como, por exemplo, o primeiro divórcio dos dois, de fato, porque tem uma teoria que eles se divorciaram em 1941, tiveram uma briga em 1941, tanto que o Aziraphale, ele comenta que ele fez a dancinha do Eu Tava Errado em 1941. Eu fiz a dança do Eu Tava Errado em 1650, 1793 e 1941. Mas, gravado, de fato, mostrado ainda, só temos essa cena como a primeira discussão importante dos dois estarem tão afastados assim. E eu gosto dessa cena porque mostra perfeitamente o contraste de personalidade dos dois e como eles parecem aquele yin e yang, sabe? O Aziraphale, ele tem comportamentos que não é de se esperar de um anjo, por exemplo. Não é esperado que um anjo seja mesquinho, não é de se esperar que um anjo haja em certos momentos como o Aziraphale age. Da mesma forma como o Crowley não tem comportamentos tão parecidos quanto se esperado de um demônio, como, por exemplo, salvar um anjo. Por que um demônio salvaria um anjo? Ou por que um demônio entraria na igreja, mesmo fazendo mal a si mesmo, para salvar um anjo? Onde que um demônio salvaria alguém? E eu gosto desse momento porque mostra essa diferença, que aonde tem o mal tem o bom, e onde tem o bom tem o mal, é perfeito equilíbrio, aquelas coisas de yin e yang, sabe? Eu gosto muito. E é uma quebra de expectativa muito boa, porque a gente já tem essa ideia de que anjo se comporta de uma forma, demônio se comporta de outra, lado bom e ruim, mas aqui dá pra ver que os dois têm os dois. Essa diferença de comportamento, de ideais de cada um, é mostrado muito na segunda temporada, no terceiro episódio, onde o Crowley e o Aziraphale conhecem uma mulher que vende cadáveres para conseguir sobreviver. Ela literalmente só faz isso para conseguir viver de alguma forma. E ela também ajuda a amiga dela, a Imorag. Eu gosto desse episódio porque
ao decorrer dele, o Aziraphale vai vendo que ela não faz isso por maldade, ou ela não faz isso porque, vou ali roubar um corpo. Ela faz isso por necessidade, ela faz isso porque ela é pobre, ela não tem condição de arrumar um emprego, vender, ter uma fazenda, costurar, porque ela não tem condição. E nesse instante, quando eles estão juntos com ela no começo do episódio, o Aziraphale diz pro Crowley que, por ela ser pobre, ela tem mais opções, mais oportunidades de ser boa, ao contrário de pessoas ricas. Porque o Crowley diz que você não pode esperar que uma pessoa que nasceu pobre seja uma pessoa que haja que nem uma pessoa que nasceu num berço de ouro, que tem os mesmos caminhos, as mesmas oportunidades que uma pessoa que nasceu em um berço de ouro. E o Aziraphale, ele não acredita nisso até o último segundo, até ele ouvir do próprio médico que ele precisa dos corpos, dos cadáveres, porque, se eu não me engano, naquela época não era permitido estudar isso? Eu não lembro. Eu estudei isso há muito tempo atrás e realmente não me lembro. Posso estar falando abobrinha? Posso estar falando abobrinha. Mas eu sou adolescente, ainda. Então eu tô permitida a falar... não tô permitida a falar abobrinha? Na minha cabeça eu estou. O Aziraphale, ele entende que as problemáticas que estão por trás disso, como a importância de se estudar o corpo humano para as pessoas, porque estudando você consegue, né, ter conhecimento de como combater tais doenças e tal, e evoluindo. Então, tipo, como ele vai ser um médico, curar as pessoas, se ele não sabe como fazer isso, se ele não tem conhecimento para fazer isso. E é por isso que ele pega os corpos, compra os corpos das pessoas que são mais pobres. Acaba que cada um ajudando um outro. Quanto mais baixo você começar, mais oportunidades vai ter. Então a Elspeth aqui tem todas as oportunidades porque ela é muito pobre. Voltando à cena do coreto, nesse instante, o Crowley, eu acho que foi a primeira vez que ele chama pela primeira vez o Aziraphale para ir embora com ele, para fugir com ele para algum outro lugar que não seja a Terra. E o Aziraphale, ele responde algo do tipo deles não serem amigos, que eles são um anjo e um demônio, e ele não gostava do Crowley. How long have we been friends? 6,000 years. Friends, we're not friends. We are an angel and a demon. We have nothing whatsoever in common. I don't even like you. You do. E eu gosto dessa explosãozinha do Aziraphale, porque, pra mim, é como se fosse mais um lembrete a si próprio do que pro Crowley. Um lembrete de que ele não pode fugir junto, como ele sabe o que quer, porque ele para pra pensar um pouco. O Aziraphale, ele fica parado um pouquinho, tipo, por segundos, minissegundos, pensando sobre a possibilidade de fugirem juntos. Mas aí ele fala, não dá não, viu? Beijo. Vou embora ali, ó. Vou embora ali. E isso acontece em muitos momentos de ambas as temporadas. Muitas vezes, até dor, socorro. Por exemplo, depois dessa cena do coreto, o Crowley vai até o Aziraphale com o carro, o Bentley, eu acho que é assim que fala o nome dele, nunca lembro o nome desse carro, e chama de novo o Aziraphale para ir embora com ele. E o que o Aziraphale responde? I forgive you. O primeiro I forgive you a gente nunca esquece. Tanto é que ele fez isso na segunda temporada de novo. I forgive you. Ainda no último episódio da primeira temporada, o Crowley e o Aziraphale, eles precisam trocar de corpos para enganar tanto o céu quanto o inferno. E o que eu gosto disso é que mostra como ambos personagens se conhecem há tanto tempo, se gostam tanto, percebem tantas coisas um do outro, como expressões, manias, forma de agir em determinadas situações, que eles conseguem simplesmente enganar todo mundo. Todo mundo ali sai tipo assim, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E eu gosto muito também que, assim, óbvio, né? Os atores não trocaram de corpo. Pelo menos eu acho. Então, assim, o David, ele interpretou muito bem o Aziraphale. Por exemplo, uma mini expressãozinha que ele faz. Eu vi uma mulher no TikTok, se eu lembrar o arroba dela, eu vou colocar na descrição como crédito. Ou print. Vou dar os créditos de alguma forma, porque quem percebeu isso não fui eu. Que logo depois, eu acho que quando o Crowley pede a toalha pro Miguel, ele faz
uma coisinha assim, que o o Aziraphale costuma fazer quando tá feliz ou coisa do tipo. E o Michael, ele conseguiu... Nossa, o Aziraphale com o Crowley sendo o Aziraphale é, ó... Obrigada, pessoa que inventou isso. Obrigada, pessoa que colocou isso. Não sei se tá no livro, porque eu ainda não cheguei nessa parte, mas que colocou isso no roteiro e eles só entregaram tudo. Finalmente, segunda temporada. Desculpem. Bom, na cena de abertura da segunda temporada, como eu já disse, mostra a cena antes do princípio. Nessa cena, o Crowley tá criando a Nébula. Tanto que ele pede ajuda pro Aziraphale e é assim que eles se conhecem. O que eu gosto nela, nesse momento, é que enquanto o Crowley tá admirando o trabalho que ele fez, a Nébula, ele tá admirando cada pontinho, cada cor, cada coisinha feita ali. Porque nós sabemos que o Crowley tem hiperfoco claramente em universo. Ele claramente tem hiperfoco em universo, é a coisa mais linda do mundo. E ele fala algo tipo, olha que coisa mais linda. E aí o Aziraphale tava olhando pra Nébula, olhou pro Crowley, sorrindo, e depois fala, opa. Olha só que coisa mais linda. Eu amo esses momentinhos de coisas sutis que mostram dos dois. Como o Aziraphale, que já tava olhando pra Nébula, ouviu o Crowley falando pra olhar uma coisa bonita, e ele olhou pro Crowley. Eles são boiolas, um com o outro, desde sempre. É uma conexão instantânea. É literalmente o conceito de almas gêmeas. Eu amo esses dois, amo. Um dos momentos mais engraçados pra mim na série é a cena do carro da segunda temporada, no terceiro episódio, quando o Aziraphale está indo para Edimburgo em busca de respostas do que está acontecendo com o Gabriel. E nesse instante, o Crowley começa a conversar com o Aziraphale via rádio, via telecinese, via magia. Não sei, nunca entendi o conceito disso, mas ele conversa como se fosse uma ligação. E ele vê que o carro dele está amarelo. Meu carro não é amarelo. Ele nunca foi amarelo e não é agora que ele vai começar a ser. Volta ele ao normal! Mas tá bonito. Eu gosto dela, em específico, porque tem muita gente que fala isso. Eu vi isso no Tumblr, inclusive, quando você pesquisa GIFs sobre a série, aparece gente fazendo a comparação disso, que o carro do Crowley ficou amarelo com o Aziraphale por causa dos olhos do Crowley, que são amarelos. E é um detalhe muito sutil. E eu não descarto a possibilidade de ter sido a ideia do carro ser amarelo com o Aziraphale ser exatamente essa. Eu gosto de ver essa cena também, esse detalhe, que pra mim é como se mostrasse de forma sutil como o Aziraphale admira o Crowley, sempre admirou. E pra mim essa cena do carro mostra, tipo, ó, você quer mais admiração do que isso? Colocar o carro, a cor do meu carro, da cor dos seus olhos? Você quer mais admiração do que isso? Não vou saber te dar isso mais, amigo. Pra mim, isso aqui é o melhor que eu posso fazer. Colocar o carro amarelinho, tudo amarelo. No quinto episódio da segunda temporada, é finalmente mostrado a cena do baile que o Aziraphale dá pra tentar fazer com que a Nina e a Maggie se apaixonem. Eu gosto disso porque também forma um outro paralelo com a cena do pub, que tá o Aziraphale e o Crowley conversando sobre o que diachos eles vão fazer para as duas se apaixonarem, porque o céu tá em cima deles e eles precisam fazer isso de alguma forma. E ambos dão ideias diferentes que conversam com momentos que eles mesmos ou tiveram ou teriam, que seria a parte do baile. Por exemplo, o Crowley fala sobre falar que para fazer humanos se apaixonarem é só deixar eles molhados e olhando um nos olhos do outro. E o que isso rola? Em que isso conversa com a primeira cena da primeira temporada, que tem a chuva e eles ficam juntos. Só não olham um no olho do outro, mas isso aí é detalhe, isso aí é mero detalhe. Já se olharam tanto, por que precisa olhar agora? Você diz, tipo, uma chuva do nada força elas a ficarem juntas debaixo de um lugar coberto. Elas olham nos olhos uma da outra e percebem que foram feitas uma para outra. E o Aziraphale diz que gostaria de fazer um baile
para que elas dançassem juntas e aí percebessem que estariam apaixonadas e que pertenciam uma à outra. E ao mesmo tempo que as personagens de fato dançam juntas, o relacionamento delas não acontece assim tão rápido como o Aziraphale estava planejando que acontecesse. Bailes com dança. Pessoas se juntavam e faziam uma dança formal. E aí percebiam que tinham se confundido e que estavam perdidamente apaixonadas. Isso sim parece improvável. Pelo jeito sempre funciona. Mas o Aziraphale e o Crowley têm o seu momento de dança, que eu acho lindo, perfeito, maravilhoso, em tudo, em todos os detalhes, desde a risadinha que o Aziraphale dá quando pega o Crowley para dançar, desde do contato da mão dos dois se tocando, do toque que eles têm, e como momentos depois do momento do baile, acontece o primeiro beijo, pelo menos gravado, dos dois. E essa cena do beijo tem tanta coisa a respeito do beijo dos dois que acontece no último episódio e acaba com chave de ouro. A atuação dos dois, do Michael e do David. A química desses dois é perfeita, é maravilhosa. Eu acho que, nossa, dá pra ver a química desses dois a quilômetros de distância, literalmente, né? Quilômetros de distância. Haha, piadinha ruim. Enfim, nesse momento do beijo, acontece muitas coisas sutis com ambos os personagens. Como, por exemplo, quando o Crowley beija o Aziraphale e sente o toque leve e rápido nas suas próprias costas, ele segura o Aziraphale com mais força, o que pra mim demonstra um desejo quase que inconsciente que o Crowley tem de tentar fazer com que o Aziraphale fique com ele dessa vez. Que ele queira que o Aziraphale finalmente abandone a ideia de ficar com o Cell para ficar com ele. E já do ponto de vista do Aziraphale, para mim, é esse toque dele, de rápido, pelo menos nas costas, de que ele também queria aquele beijo há muito tempo. Só que, por um breve momento, ele de fato retribui o beijo, tipo, dá pra ver, tipo, que ele quer aquele beijo, mas aí ele lembra que ele acabou de aceitar a proposta do Metatron, e aí ele fica tipo, não dá pra fazer isso. E aí ele se afasta de novo. E aí, de novo, o que me acontece? O Aziraphale fala que perdoa o Crowley. Pela segunda vez. Eu perdoo você. Enquanto eu tava procurando informações pra colocar no roteiro desse vídeo, do qual eu inclusive não estou seguindo, não sei porquê, eu também com um vídeo da Isabella Boscov, e eu gostei muito da análise que ela fez da série, porque ela traz uma concepção da qual eu não tinha pensado quando eu estava vendo a série pela primeira vez. Que ela coloca o Cell como se fosse uma empresa, tem as mesmas características de empresas humanas, como funcionam o mundo do trabalho humano, e como os personagens protagonistas adquiriram características humanas ao decorrer da sua estadia na Terra. Como, por exemplo, o Aziraphale, que desenvolveu uma paixão absurda por comida graças ao Crowley. O Crowley adquiriu um gosto principalmente por música e por moda, né? Porque o Crowley ele muda de roupa e de estilo a cada década. Isso é uma coisa louca. Eu continuo com o mesmo estilo que é nenhum há 17 anos. Queria ser o Crowley, queria ser uma diva pop moda, entendeu? Mas eu também não consigo, não tenho dinheiro. Uma coisa também que eu gosto disso, que a Isabella Boscov falou, então, todos os créditos a essa mulher maravilhosa, eu adoro ela, é que o Aziraphale, por exemplo, tô ruim de dicção hoje, por exemplo, adquiriu não só as características de qualidade humanas, como também adquiriu características de defeitos, como, por exemplo, os humanos, eles acabam muito perdendo a cabeça quando se ganha poder. Tanto que as pessoas falam muito, tipo, a fama subiu a cabeça, o dinheiro subiu a cabeça, essas coisas. E o Crowley não tem... O Aziraphale não tem problema com o dinheiro. Mas o poder dele, o poder que ele ganhou nesses últimos momentos do último episódio, subiu sim a cabeça dele. Mostrou que, passando o tempo dele aqui, ele foi cada vez ficando mais ambicioso em questão do seu poder. Porque o Metatron, ele chega e fala assim, amigo,
Tu quer poder? Tu quer ir pro céu? Governar lá? Eu te dou. Mas você vai ter que deixar o seu amiguinho pro olho. Triste. E o que o Aziraphale faz? Beleza, amigo, onde é que é? Onde é que é? Eu já estou com a minha malinha. Onde é que é? Eu não estou julgando o Aziraphale, eu só gosto de ver como um anjo possuiu tantas características humanas. Eu gosto muito de ver produções bíblicas que trazem essa concepção de seres bíblicos, mitológicos, místicos, acho que místicos, mitológicos, de certa forma, que possuem características humanas. Porque é muito transmitida a ideia de que anjos não cometem erros e demônios são maus e anjos são os bons. E nessa série aborda uma coisa completamente diferente. É anjo querendo matar um anjo que ajudou a impedir o fim do mundo. 2 demônios se apaixonando por anjo, um anjo fugindo com um demônio. Ele mostra essa diferença, essas diversidades de comportamento, colocando um pingo de humanidade em cada personagem, que eu acho bonito, porque é mais fácil de se identificar, é mais fácil de você entender o lado de cada personagem. Um personagem que não comete erros, que foi feito pra não cometer erros, é difícil de você, falar, amigo, eu me identifico com você. Além dessa quebra de expectativa relacionada aos comportamentos dos personagens, como eles deveriam agir ou não, seguindo a Bíblia, o que eu gosto, principalmente, é a questão de representatividade. Que, como os 2 atores são homens, você olhando de fora e você não vendo a série, mas sabendo que eles são um casal, você já pensa que, ok, são gays, ou bis, ou pan, ou coisa parecida com isso. Então, você já tem a ideia de que é uma série que tem representatividade LGBT. Mas, não só em questão de sexualidade, que a série aborda de forma sutil também, relacionada aos protagonistas, como também formas de gênero, que o Crowley, ele é uma pessoa, um ser, gênero fluido, como o próprio Neil Gaiman confirmou, eu acho que no Tumblr, talvez foi no Tumblr, que ele confirmou que o Crowley é um personagem gênero fluido. E isso é confirmado também pelo próprio personagem, confirmado também de forma sutil, que uma das personagens fala pra ele que ele é uma boa pessoa e um bom homem. E ele fala, nenhum dos dois, amigo. Nenhum dos dois. Mas obrigada. Você é um bom homem. Nenhum nem outro. Vai por mim. Essa série ela também mostra bastante, de forma mais óbvia, um relacionamento lésbico. Que é o da Maggie e da Nina. Que mesmo que elas não tenham, se beijado ou de fato assumido o namoro, dá pra ver que as duas estavam caminhando pra desenvolver um relacionamento. Outra coisa que eu gosto bastante relacionada a essa produção é que, ao decorrer dela, você começa a criar questionamentos que antes, por exemplo, quando você era criança, você talvez não questionasse. Porque por que você vai questionar os comportamentos de Deus ou o que ele julga ser certo ou errado? E nessa série, ela traz isso de uma forma muito delicada. Ela traz isso sem ser desrespeitoso. Muita coisa disso acontece no episódio que mostra a família de Jó, que o Aziraphale fica... Mas amigos, nós somos anjos. Nós vamos matar? E o Gabriel diz que não. Não. Matar não. A gente só não vai impedir que o inferno faça o trabalho. What you're doing is simply not stopping hell. Nesse episódio, o Crowley também dá um dos monólogos mais bem escritos que eu já vi, mais bonitos relacionados a esse tema em específico. E você acha que ele tá falando com alguém, que ele tá falando com uma pessoa, mas não, é uma cabra. Deus abandonou você. O Deus que sempre diz te amar, que precisa da sua oração, te largou para ser destruído. Que azar, hein? Enfim, chegamos ao fim do vídeo finalmente, pra vocês, porque ninguém aguenta. E eu queria falar que eu estou muito ansiosa pra 3ª temporada e triste porque só vai ser um episódio de 90 minutos, o que é uma pena, porque seria um detalhe quebrado, um detalhe de novo sutil quebrado, que são 3 temporadas, deveriam ser 6 episódios cada temporada pra ficar um negócio de 666, que é o número da besta, o que seria um detalhe muito... um pitel de detalhe. Mas é isso, eu espero que a 3ª temporada seja boa, esse filme da 3ª temporada seja bom.
Eu me pergunto como eles vão fazer pra terminar essa série, terminar o relacionamento dos dois, que não pode terminar esses dois sozinhos. Se eu ver mais um casal gay tendo um final triste, eu vou de arrasta. Mas sério, muito obrigada por terem visto até aqui. Se vocês gostaram, por favor, comente, caso queiram dar ideias ou sugestões. Eu aceito. Eu estou ainda aprendendo a fazer isso. Eu tenho um pouco de vergonha de falar com câmera, porque eu tô falando comigo mesma aqui. E tá que eu falo sozinha às vezes, mas é estranho, porque eu tô gravando e eu vou postar isso. Isso é muito estranho. E compartilhem, por favor, com amigos, bestes, irmãos, irmãs. Compartilhem. Me deem uma força, por favor. Por obséquio. Graças. Mas é isso. Obrigada e até o próximo vídeo.